Falei que essa aula vai ficar um pouco extensa, né? Bom, devido aos diversos acontecimentos. Tá, então nós já entendemos que no final do século XVIII haviam 13 colônias ali na costa, ali bonitinho, do, do litoral atlântico, e que essas 13 colônias elas eram, né, pertencentes, digamos assim, à Inglaterra, e que a Inglaterra deixava correr um pouquinho frouxo ali, porque ela já tinha outras coisas a fazer e tal. Só que aí as coisas começaram a mudar. Por quê? Nós vamos entender. Então, o puritanismo, ele, como eu estava falando para vocês, ele é uma concepção da fé cristã desenvolvida na Inglaterra, né, por meio de uma comunidade de protestantes radicais. Entendeu? Então, o pessoal radical. Lembra que eu falei pra você que era muito. Lembra que eu falei pra você que era muito irredutível? Quando é irredutível, é aquela pessoa assim, gente, ó, não é. É sim, não. Não tem talvez. É sim, não. É bom, pode ter os seus lados positivos, mas em compensação, uma pessoa assim sofre muito, né? Continuando. É, o adjetivo puritano, eu já expliquei pra vocês, né? Rigorosos, aquele que é rígido na questão dos costumes, já expliquei. O desenvolvimento das colônias norte-americanas foi bastante diversificado. Tá, então nós temos que entender isso aí. Por quê? No norte e no sul dessas colônias, o desenvolvimento era muito diferente. Como é que chama? Na colônia do norte, tinha uma certa rixa contra a colônia do sul. Então, ou seja, até as próprias colônias já ficavam ali meio, né, meio tendo aquele, sabe, aquela rixinha, aquele atrito meio bobo. Mas enfim, que, né, até nos grupos hoje em dia tem, né? Você vê os grupos de determinadas comunidades, até eles têm problema entre eles. E lá não era diferente. Então, nós entramos aí na negligência salutar. Por quê? Não, a Inglaterra, ela não intervia nos direitos, perdão, nos assuntos internos das 13 colônias. Então, ou seja, lá eles podiam ter as leis deles, eles poderiam, né, tal, assim, assim. Lógico que eles tinham um segmento, né, pessoal? Também que não vamos deixar o trem correr tão frouxo assim. Mas a negligência, que é justamente esse, é fazer a vista grossa, opa, peraí, não é comigo, né, acontecia. E foi através dessa negligência salutar que começaram, então, espera aí, eu não tô concordando com isso. Opa, peraí, mas por quê? Entenderam? Dê conhecimento, conhecimento é poder. Então, continuando aqui no nosso fichamento. Nós temos que entender que a Inglaterra, ela teve uma guerra com a França. E, pessoal, a Inglaterra, no caso, ela ganhou. E ela pegou um pedaço da França, né? Enfim, tal. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas continuando aqui. Uma guerra, pessoal, custa muito caro. Uma guerra, ela quebra um país, dependendo do... Já aconteceu já várias vezes, inclusive na França, né? Ficou quebrada lá, enfim, tal. Mas a Inglaterra, ela também ficou quebrada. E por isso ela precisava o quê? Recuperar o money que ela tinha gastado ali na guerra. Então o que que ela fez? Ela começou ali... Opa, peraí, eu tava sendo negligente com vocês, com as 13 colônias aí. Então, peraí, nós vamos mudar aqui agora, porque eu tô ficando pobre, o negócio não tá sendo bom pra mim. Então, nós vamos resolver esse negócio aí. E aí as 13 colônias falou, não, peraí, não é bem assim, a gente não vai mudar só porque você tá ficando pobrinha não, minha filha. E aí começaram os conflitos. Por quê? O Estado... Ó, achei a frase. Quando o Estado é tirano, a sociedade tem direito à revolução. John Locke. Então, John Locke, pessoal, ele nasceu ali por volta de 1601, se eu não me engano. Eu tenho que olhar, pessoal, que são tantos filósofos. Se você for decorar cada um deles, você fica, né, enfim. Perdão, ele nasceu em 1632 e morreu em 1704. Então, ele foi um grande aí empirista, conhecido aí como um dos primeiros empiristas, né? Tinha um raciocínio, assim, pessoal, que ia contra os princípios medievais, né? O que que é uma pessoa iluminista, né? Que vem trazer luz, né, às ideias, é conhecido como século das luzes. Eram pessoas que foram um pouquinho atrás digamos assim, do sentido medieval, porque eles eram contra, eles acreditavam que, peraí, para haver uma explicação, eu posso separar a fé da razão. Entendeu? Eu não sou obrigado a ir apenas no sentido religioso. Eu também posso, eu devo buscar explicações científicas para isso. Coisa que lá é, no período medieval era crime.
Entendeu? Então, ou seja, com essa reforma, o pessoal já começou, peraí, vamos aqui partir por meio da ciência, vamos separar a fé da razão, vamos deixar a fé lá na casinha dela, a razão lá na casinha dela, e ambos somos felizes, e cada um decide e tal, e conforme for essa cultura, ela foi ganhando aí uma predominância muito forte, tá? Então, ela questionava, nesses princípios liberalistas, principalmente John Locke, ele questionava a legitimidade, né, e a participação política. Uma vez que nós não somos mais pau-mandado, né? Desculpa a expressão chula, mas a partir de agora nós pensamos. E já que nós pensamos, a gente quer também a nossa fatia desse bolo. E o pessoal não queria, a Inglaterra não queria dar fatia do bolo para os colonos, entendeu? E aí aconteceu então, pessoal. É, aconteceu uma série de leis que no nosso livro, na página 80, perdão, 69, né, tem algumas das leis aqui que eu vou ler para vocês. Então, a proibição da fabricação de ferro e tecido na colônia. O ferro era um material essencial para sociedades que o ferro era um material essencial para sociedades que desejavam desenvolver-se industrialmente, e o tecido era um dos principais produtos manufaturados da metrópole. Então, ou seja, a Inglaterra ela começou a pisar no calo dos colonos. Ela estabeleceu uma porção de leis e falou assim: a partir de agora, para vocês poderem produzir, vocês não podem ser meus concorrentes. Por quê? Chegou um momento em que os colonos, digamos assim, os três estados, eles estavam começando a competir com a Inglaterra. E a Inglaterra falou: não, peraí, vocês não podem competir comigo, vocês têm que serem aliados a mim. E mais que serem aliados a mim, vocês também têm que consumir os meus produtos. E para poder não ter competitividade, o que que ela fez? Ela proibiu uma série de coisas que no nosso livro aqui está contando. Então tem até a data de 1750 a 1754, foi essa proibição do ferro. Em 1756 a 1763, o aumento das rivalidades entre França e Inglaterra e também o anglo-americano, tarararararã, né? Então, o quê? Os tributos eram muito pesados, os tributos também. Então, ou seja, mais um fator para o quê? Para se revoltar. Porque além da gente consumir, os nossos impostos estão ficando muito caros. Porque lembra que eu falei para você que guerra sai caro? Ah, a guerra sai caro. E quem vai pagar essa conta? Os colonos estavam pagando essa conta. Por quê? A negligência salutar, que foi lá que eu falei para vocês, que era quando a Inglaterra estava fazendo vista grossa, ela, peraí, vou fazer agora uma vista fina. Agora eu quero um pentinho fino aqui. Eu quero saber tudo o que está acontecendo aqui. Entendeu? E através disso, nós temos as revoltas. E aí, em 1764, né, com a criação da lei do açúcar, que taxava o açúcar, né, e seus derivados, principalmente o melado, né, matéria-prima para destilação do rum. O rum, para quem não sabe, era como se fosse uma bebida alcoólica, tá? Que era muito conhecida na época, tá? Os piratas aí amavam. Quem assistiu Piratas do Caribe sabe o que eu tô falando. O rum era usado como moeda de troca. Olha para vocês verem. Então, lembra que eu falei para vocês que era muito valorizado? Então, o rum, ele também era utilizado como moeda de troca, do tanto que ele era valioso. Não deixava o povo doidão. Na troca de aquisição de escravos na África, feito pelos colonos do norte, que depois os revendiam aos colonos do sul. Esse comércio entre colonos prejudicava os lucros da metrópole. Proibiu-se também o contrabando e, nesse mesmo ano, a emissão do papel moeda pelas colônias. Então, peraí, então agora vai ter papel moeda. Porque através do papel moeda tem um controle. Entendeu? Como assim, professor? Antigamente não podia trocar medicamentos, perdão. Ou não poderia trocar as mercadorias com rum? Poderia, agora não pode mais. E agora, já que não pode mais, o que acontece? Quando eu coloco papel moeda, eu tenho controle. Por quê? Quem está fazendo a moeda? Eu. Então, tudo que pertence à moeda, tecnicamente, me pertence. Entendeu como que eles eram espertos? Então, continuando aqui. Que agora vai chegar o bolo louco, eu vou contar para vocês, tá? Então, vamos deixar pro próximo vídeo? Vamos ter parte 3, hein?